Gravando. Bom dia, pessoal. Vamos dar início a mais um Friday MS Club, seguindo a nossa temática aí de doença arteriosclerótica crônica, né? E agora a gente vai começar a abordar mais trabalhos que mexeram mais nesse cenário de intervenção coronária percutânea, né? A gente já discutiu os principais trabalhos de revascularização cirúrgica, né? Agora vamos discutir os principais trabalhos de revascularização percutânea. E hoje o Matheus vai entrar num tema arisco aí, que é a angioplastia de tronco de coronária, né? Eu sei que hoje, para vocês, aí é algo meio banal, até comum, né? Mas na minha época, na época do Daniel, na época do Halsted, você falar que ia colocar um stent no tronco era uma heresia, né? As pessoas, não tem como, desde a década de 80, a gente sabe que se não fizer uma mamária para o tronco, o paciente vai evoluir mal, vai evoluir a óbito, com o avanço da técnica da angioplastia, os stents farmacológicos. Aí, nesse ano, a gente estava em 2016, então, grandes centros já tinham AIVOS. Os hemodinamistas, de certa forma, começaram a ficar mais confiantes, né? E, como tudo, assim, na cardiologia, né? Primeiro, eles começam com aqueles casos que são inoperáveis, e aí a gente entra agora num contexto daqueles pacientes já de intermediário, risco, se realmente existiria um benefício, né? Era a dúvida que pairava na época, e foi que esses dois trabalhos tentaram responder. Deixar o Matheus comentar, e ao final de cada um a gente discute um pouco sobre eles. Bom dia a todos. Tá conseguindo me escutar, professor? Sim, tá ótimo. Beleza. Bom dia a todos, me chamo Matheus Bucair, sou R3 de Cardiologia do Hospital Amecor, e hoje nós vamos dar continuidade ao Friday MS Club, falar um pouquinho desses dois trabalhos, que é o Noble e o Excel. Começar pelo Noble, que é a intervenção coronariana percutânea versus cirurgia de revascularização do miocárdio no tratamento da estenose do tronco da coronária esquerda. Foi publicado no Lancet, em 2016, em 31 de outubro de 2016. E vocês vão ver que o Excel foi publicado um mês e alguns dias após, no mesmo ano. Então, foram praticamente publicados na mesma época. E nós vamos falar desse trabalho, começando pelo contexto. Nessa época, de 2016, a cirurgia de revascularização do miocárdio era o tratamento padrão para revascularização, né? Nos pacientes que tinham a lesão do tronco da coronária esquerda, mas a angioplastia era um procedimento que estava aumentando a indicação. Então, estava se fazendo bastante angioplastia para tronco também. E o objetivo desse estudo foi comparar a angioplastia e a cirurgia de revascularização do miocárdio para o tratamento da doença do tronco. E a pergunta principal do estudo foi essa aí. Em pacientes com lesão de tronco de coronária esquerda, angioplastia com stent farmacológico é não inferior à cirurgia de revascularização do miocárdio? Isso que o estudo quis saber. Então, vamos lá. O tratamento da doença do tronco, né, da lesão do tronco com angioplastia, aumentou rapidamente na última década, né, que era a década ali dos anos 2000 para os anos 2010, após os resultados favoráveis de ensaios randomizados, comparando angioplastia com cirurgia de revascularização. As diretrizes atuais daquela época, né, recomendavam a angioplastia em pacientes com lesão do tronco e patologia coronária favorável à angioplastia, ou seja, não tinha lesões complexas nem difusas. E as diretrizes baseavam-se principalmente no estudo Syntax, que reuniu 705 pacientes com lesão de tronco. O estudo Syntax comparou a angioplastia com a cirurgia de revascularização em pacientes com doenças de 3 vasos ou do tronco da coronária esquerda. E também essas diretrizes, elas se basearam em outros ensaios randomizados, como Le Mans, tinham 100 pacientes, Pré-Combat, 600 pacientes, e Boudriot, 201 pacientes, que incluíram pacientes com estenose do tronco também. Só que a questão é que nesses ensaios, o tamanho das amostras era relativamente pequeno, então os estudos eles não tinham um poder estatístico suficiente para determinar definitivamente o melhor tratamento para a doença do tronco. E aí que surgiu o estudo Noble,
que foi com 1.200 pacientes que veio com essa questão, né? Se a ICP é não inferior à cirurgia de revascularização com mais pacientes, né? Em relação aos métodos do estudo, foi um ensaio prospectivo, randomizado, aberto e de não inferioridade. Foram 9 países na Europa e 36 hospitais participantes. E o estudo ocorreu de dezembro de 2008 a janeiro de 2015. Os critérios de inclusão do estudo foram pacientes que tinham angina estável, angina instável ou síndrome coronariana aguda, mais uma lesão com diâmetro de estenose visualmente avaliado maior ou igual a 50%, ou uma reserva de fluxo fracionada menor que 80% no ósteo, no segmento médio ou na bifurcação do tronco, com no máximo 3 lesões adicionais não complexas. E aqui ele define como lesão complexa como oclusões totais crônicas, lesões de bifurcação que requerem 2 técnicas de colocação de stent, ou lesões com morfologia vascular calcificada ou tortuosa. Então, esses são os critérios de inclusão do estudo. E os critérios de exclusão foram pacientes que tiveram nas últimas 24 horas IAM com supra, risco muito alto para a cirurgia de revascularização ou para a angioplastia, e uma expectativa de sobrevida inferior a 1 ano, foram excluídos do estudo. Em relação aos desfechos primários, foram os seguintes: na ocorrência de eventos adversos cardíacos ou cerebrovasculares maiores, MACE, mortalidade por todas as causas, infarto do miocárdio não relacionado ao procedimento, necessidade de nova revascularização, ou seja, reabordagem, né, e acidente vascular cerebral. Eu dei destaque aqui para o infarto do miocárdio não relacionado ao procedimento, porque a gente vai ver mais à frente no estudo Excel que eles incluíram o infarto periprocedimento. Mas esse Noble foi só os infartos que não foram relacionados ao procedimento. E os pacientes para os quais foi determinado que a revascularização equivalente poderia ser alcançada com cirurgia ou angioplastia foram aleatoriamente designados, um para um, né, para submeterem a um dos tratamentos. Na angioplastia, foi usado um stent liberador de biolimos, e na cirurgia de revascularização, a artéria mamária interna esquerda foi recomendada para a revascularização do tronco sempre que possível. Depois do procedimento índice, né, os pacientes foram tratados de acordo com a prática local, né, prática de cada hospital. Mas o tratamento precisava incluir 75 a 150 miligramas ao dia de aspirina pela vida toda, e os pacientes de ambos os grupos com síndrome coronariana aguda receberam 75 miligramas de clopidogrel diariamente durante 12 meses, e os pacientes que foram submetidos à angioplastia também receberam 75 miligramas de clopidogrel diariamente durante 12 meses, e aspirina por toda a vida. Então, aqui, em relação ao desenho do estudo, foram randomizados 1.201 pacientes, inicialmente 598 para o grupo da angioplastia e 603 para o grupo da cirurgia de revascularização, só que 6 no grupo da angioplastia perderam o segmento e 11 no grupo da revascularização perderam o segmento, ficando 592 em cada grupo. Essa é a tabela 1 do estudo, né? Foi homogeneizado, né? Então a gente percebe que as características do estudo, né, a gente percebe que é uma idade média ali de 66 anos, predominantemente homens, né, a gente vê que a porcentagem de mulheres aqui é 24%, então foi um estudo predominou homens, pacientes tinham sobrepeso, em sua maioria, né, poucos diabéticos, 15%, porém bastantes hipertensos, 65%. E o que eu quis destacar aqui é a indicação, na maioria dos casos, foram para pacientes que tiveram angina estável, e 80%, em torno de 80%, e os pacientes que tiveram a síndrome coronariana aguda, em torno de 17%, 18% em cada grupo. As lesões, a média do número de lesões tratadas, a média de 2 lesões, e uma lesão do tronco distal, uma lesão distal do tronco,
foi a mais prevalente, 81% em cada grupo. Em relação aos resultados do estudo, aqui a gente percebe nesse gráfico a prevalência dos eventos adversos cardíacos e cerebrovasculares maiores, né? Que é o MACE. A linha vermelha indica angioplastia e a linha azul indica a cirurgia de revascularização. E a gente percebe que, com o passar dos anos, houve mais eventos adversos nos pacientes que foram submetidos à angioplastia. Então, a partir aqui de 1 ano do procedimento, as curvas começam a se abrir e percebe-se que a angioplastia teve mais eventos adversos cardíacos cerebrovasculares do que a cirurgia de revascularização do miocárdio, com um P significativo, valor com significância estatística. Além disso, mortalidade por todas as causas também foi avaliada, com as curvas praticamente se sobrepondo, porém, o que eu quis destacar aqui são o infarto do miocárdio não relacionados ao procedimento, em que houve também uma grande diferença, uma abertura das curvas a partir do primeiro ano, em que a cirurgia a angioplastia, ela teve mais infartos não relacionados ao procedimento do que a cirurgia de revascularização do miocárdio, com um P com significância estatística. Assim como a necessidade de revascularização, a reabordagem, né? E a partir também do primeiro ano começam a se abrir as curvas e a cirurgia de revascularização tem menos necessidade de acontecer a reabordagem do que a angioplastia, com um P significativo também. E aqui, em relação ao AVC, as curvas são praticamente sobrepostas até ali metade do segundo ano, que também mostra benefício ali para a cirurgia de revascularização. Aqui é estimativa, durante os 5 primeiros anos do estudo, né, quais foram os eventos adversos que aconteceram. E em relação ao mês, na verdade, isso aqui é uma representação do que eu acabei de falar na tabela atrás, né, na tabela anterior. 28% de eventos adversos maiores, cerebrovasculares e cardíacos, no grupo angioplastia, e apenas 18% no grupo da cirurgia de revascularização. Aqui destaca-se também o infarto do miocárdio não relacionado ao procedimento, que foi maior, porcentagem maior no grupo da angioplastia, 6% versus 2%, com significância estatística. Em relação à necessidade de reabordagem, também houve um predomínio de reabordagem em pacientes que fizeram a angioplastia. E AVC também foi o que eu falei, 5% da angioplastia e 2% no grupo de cirurgia de revascularização. E aqui, em 30 dias, a gente pode observar que a diferença da cirurgia de revascularização para a angioplastia, a diferença ela se torna menor ou até um pouquinho pior para a cirurgia de revascularização do miocárdio. Por quê? Ali nos primeiros 30 dias pós a Revasc, né, tem mais chances de ter eventos adversos, porque são os dias mais críticos, né, no pós-operatório ali imediato e nos seus primeiros dias pós-operatório. A gente pode observar aqui, por exemplo, morte cardíaca, 7 pacientes no grupo da revascularização e 2 pacientes no grupo da angioplastia, por exemplo, né. Então, 4 AVCs aqui no grupo da cirurgia de revascularização e nenhum no grupo da angioplastia. Então, especificamente nos primeiros 30 dias, houve mais eventos adversos na cirurgia de revascularização do que na angioplastia, o que não ocorre com 5 anos de segmento, né? Que se inverte isso. Então, a conclusão é que o estudo Noble demonstrou que a cirurgia de revascularização do miocárdio pode proporcionar um melhor resultado clínico para o tratamento da lesão do tronco do que a ICP. Então, o estudo mostrou que a cirurgia de revascularização é superior à angioplastia. Em relação ao checklist da avaliação crítica do artigo, dos desfechos primários,
A designação para os tratamentos foi randomizada, todos os pacientes admitidos foram adequadamente contados e atribuídos à conclusão, o segmento foi completo e a análise seguiu o princípio de intenção de tratar. Em relação aos desfechos secundários, a condição cega não foi contemplada, né, foi um estudo aberto, os grupos comparados eram similares no início do estudo e os grupos foram tratados igualmente. E sobre a prática clínica, os resultados podem sim ser aplicados aos pacientes, todos os objetivos clinicamente foram considerados, e os benefícios do tratamento superam os riscos e custos. Matheus, parabéns pela apresentação, cara. Então, o Noble acabou vindo mostrar, né, para a gente, na época, né, a gente está em 2016, né, então, assim, sempre contextualizar, mas basicamente nesse segmento aí do estudo de 3 a 5 anos, que a cirurgia ela teve um desfecho melhor em relação à angioplastia, mas como o Matheus bem elencou aí, basicamente as custas de nova revascularização de lesão-alvo, né? Quando você vê o desfecho composto primário, sempre que eu bato na tecla de vocês avaliar, eles acabaram adicionando essa questão da revascularização de vaso-alvo, que a gente já bem elencou nas últimas aulas, que sempre vai ser algo que vai favorecer a cirurgia, né? A gente sabe que o resultado de longo prazo da cirurgia, quando você coloca uma mamária, a patência aí, depois de 20, 25 anos, chega a 90%, né? Enquanto a angioplastia acaba tratando aquela doença focal ali, a doença acaba evoluindo e não invariavelmente esses pacientes acabam precisando de nova angioplastia. Mas quando vocês avaliam ali o desfecho de morte cardiovascular isolado, ou morte por todas as causas, não tem uma significância estatística, né? E aí, essa interpretação somada ao resultado do trabalho Excel, de certa forma, é o que corrobora a prática moderna, né? Onde a gente vê cada vez mais comum a angioplastia de tronco, né? No caso do Noble, ele ainda não teve o capricho que Excel teve de usar como base o estudo Syntax, que a gente já tinha comentado algumas aulas para trás também, onde avalia não só a lesão em si, mas a complexidade anatômica do paciente como um todo, né? Então, a gente já bem viu, é diferente você pegar um paciente que tem lesão de tronco de múltiplos vasos, e às vezes é um tronco distal que vai envolver a bifurcação da DA com a CX, de um paciente que eventualmente tem uma lesão única no terço médio do tronco, onde, Daniel, corri se eu estiver errado, mas a angioplastia é bem mais factível, né? A gente tem que levar em contexto que eram centros de referência, onde já tinha aí o uso de dispositivos como AIVOS, mas hoje a gente já tem amplamente, aí a gente vê o Daniel usando frequentemente o CT, que dá uma resolução muito melhor e uma tranquilidade para o procedimento, e os stents são mais modernos também. Assim como a cirurgia, os cuidados evoluíram. Assim, implorei para o Daniel estar presente hoje, porque assim, são dois trabalhos que estão bem correlacionados à área dele, eu acho que ele vai poder contribuir bem mais aí na discussão. Bom dia, Janine. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer participar. E parabéns, Matheus, pela explanação clara. Bom dia a todos os residentes também. O Noble, ele é mais um dos trabalhos, vocês vão apresentar o Excel na sequência, né? E fora o que vocês já comentaram, já estudaram sobre o Syntax Trial, né? E qual que é, eu acho que a relevância, só para acrescentar ainda o que não foi dito, eu concordo com tudo que o Janine falou. E eu acho que a abordagem do Janine inicial da aula foi muito feliz, né? O tronco da coronária esquerda antigamente era algo sagrado. Você falou em tronco, tira da sala e manda para cirurgia. E eu acredito que muitas vezes isso ainda é feito, né? E o Nubble é um dos trabalhos, vocês vão ver o Excel também, mas é um dos trabalhos que mostra o que a gente vê na prática clínica, não só para tronco, mas, por exemplo, descendente anterior, oclusões crônicas. Quando a gente compara um procedimento com o outro, é da natureza da cirurgia, quando comparado à natureza da intervenção percutânea, você ter particularidades.
Então, hoje, atualmente, vamos falar de prática clínica, né? Tronco é algo corriqueiro. A gente tem uma média aí, quem acompanha os pós-operatórios na MECOD, pelo menos um tronco por semana, às vezes até mais. E com boas evoluções. Por que que tratava-se tronco como algo sagrado? Se a gente pensar que antigamente, estou falando aí de muitos anos atrás, para você fazer uma angioplastia com implante de stent, o risco de trombose era muito alto. Imagina fazer uma trombose num tronco. É um infarto com supra, muitas vezes uma morte súbita, né? E atualmente, assim, eu não lembro a última vez que eu vi uma trombose aguda de stent. Então, isso aí corrobora já a evolução da técnica do implante do stent, porque trombose é algo catastrófico. Então, hoje a gente tem menos trombose, hoje a gente tem antiplaquetários mais potentes, como o ticagrelor e prasugrel, que diminuem esse risco. Temos stents mais finos que navegam melhor, principalmente para a gente trabalhar a bifurcação distal do tronco, fazer tronco DA, tronco CX. Tem mágio, como o Janine citou, uso com muita frequência o OCT, tem AIVOS. Então, tudo isso gera uma melhora da técnica, né? É chover no molhado eu falar que o Noble foi randomizado até 2015. Nós estamos falando de quase 11 anos depois, né? Mas a mensagem que eu acho que é importante deixar para os residentes, isso é o que eu tento fazer na minha prática clínica hoje. O que que eu penso? Toda vez que eu vejo uma lesão de tronco, lesão grave e complexa que envolva bifurcação, eu sempre penso, ok, há alguma indicação para não operar esse paciente? Então, eu acho que é a primeira pergunta que a gente tem que fazer, né? Porque se é um paciente diabético de 50 anos, os trabalhos estão claros, né? Da natureza da intervenção percutânea, a necessidade de nova intervenção. Então, será que eu vou botar um stent, dois stents no tronco de um cara de 45 anos diabético? Esse cara, com certeza, ele vai ter uma patência, grande a chance de ter uma patência menor do que uma mamária DA, né? E talvez uma radial ramo marginal. Então, eu acho que esse é o ponto. É o que você espera da intervenção que você vai fazer. Diferente de um senhor magro ou obeso mórbido de 78 anos. Esse paciente, a pergunta é, por que não implantar stent no tronco desse paciente? Né? Então, acho que hoje a anatomia do tronco já não é mais um desafio para intervenção. Para cirurgia já faz tempo que não é, mas para intervenção já não é. Então, acho que a avaliação agora é além. É quem é o paciente que é o dono daquele tronco, né? Ele é obeso, ele é magro, desnutrido, ele é um renal transplantado, ele é imunossuprimido. Então, acho que hoje a gente tem que ter essa clareza do que a gente quer. A conclusão do Noble, ela mostra que realmente a intervenção tem nova necessidade de intervenção percutânea, né? E eu acho que isso aí ficou muito claro na apresentação, acho que são essas as ponderações e vamos pro Excel. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Raul, Cid, Natália? Pode começar o Excel, então, Matheus. Tá, dando continuidade, então, vamos falar do trial. Perdão, gente, pode continuar, tá? Eu tô ouvindo tudo. Vamos dar continuidade falando do trial Excel, que são stents com eluição de everolimus ou cirurgia de revascularização do miocárdio para lesão do tronco da coronária esquerda. E foi publicado no New England em dezembro, 8 de dezembro de 2016, um pouco mais de um mês depois do Noble. O contexto era o mesmo, né, para saber se, ou geralmente a cirurgia de revascularização era recomendada, e a pergunta é a mesma. Em pacientes com lesão de tronco, a angioplastia com stent farmacológico é não inferior à cirurgia de revascularização? Foi um estudo internacional, aberto, multicêntrico, randomizado, prospectivo. Ele englobou 126 hospitais de 17 países da Europa, América, Ásia e Oceania, e foi um estudo de setembro de 2010 a março de 2014. Em relação aos desfechos primários, foi um desfecho composto de morte, infarto e AVC em pacientes com lesão de tronco em 3 anos após o procedimento. E, diferentemente do Noble, o Excel incluiu IAM periprocedimento. Os pacientes foram distribuídos aleatoriamente, foram
905 pacientes, 948 foram para o grupo da intervenção coronariana percutânea e 957 para o grupo da cirurgia de revascularização do miocárdio. Né? E a doença do tronco tinha que ser de baixa ou intermediária complexidade anatômica. E essa complexidade anatômica foi calculada pelo Syntax Score, né? Como o professor Daniel já disse. Geralmente são 12 critérios que o Syntax avalia. O primeiro é a dominância da doença arterial coronariana, se é dominância direita, dominância esquerda, número de lesões, o número de segmentos vasculares envolvidos, e aqui o resto está na figura aqui, que é a oclusão total, se a oclusão é total, né, se o tronco é trifurcado ou bifurcado, se tem lesão no ósseo, se é tortuoso, o tamanho, né, a calcificação, trombo, e se a doença é difusa. Então, é atribuída uma pontuação de acordo com esses critérios, esses 12 critérios. E aí, se for uma lesão de tronco, o Syntax até 32, a angioplastia e a cirurgia são similares. E se for o Syntax maior que 32, a cirurgia de revascularização é melhor. E se for um multiarterial sem lesão de tronco, Syntax até 22, a cirurgia e a angioplastia são similares, e maior que 22, a cirurgia é melhor. Só para pontuar essa questão do Syntax que foi usado para esse estudo. Aqui estão as características do estudo, né? Pacientes em média de 66 anos de idade, maioria do sexo masculino, 30% de diabéticos, 3/4 praticamente de cada grupo eram hipertensos, né? Então tinha bastante hipertenso. Enfim, aqui a homogeneização dos dois grupos. Como foi mais na Europa, né? E América do Norte, como a gente pode notar aqui, 56% em cada grupo na Europa, 40% na América do Norte. Foi um estudo que na América do Sul, Brasil, não foi tão... não teve tantos pacientes. Em relação aos resultados, aqui em relação aos desfechos primários, né, foram morte, como eu disse, morte, AVC e infarto do miocárdio em 3 anos. E os desfechos secundários, morte, AVC, infarto do miocárdio em 30 dias, e depois isquemia guiada na revascularização por 3 anos. A taxa de eventos aqui foi semelhante, né, nos desfechos primários, 15,4 a 14,7, então praticamente semelhantes com significância estatística, e também nos desfechos secundários, mas principalmente aqui nos primários, né, que foi o que caracterizou o estudo, a semelhança entre os dois grupos, como a gente pode ver aqui nessas curvas, que elas estão praticamente se sobrepondo, né, o desfecho composto de morte, AVC e infarto do miocárdio, as curvas se sobrepondo, só de AVC também, só de infarto do miocárdio, praticamente semelhantes os dois, tanto no grupo da cirurgia de vascularização, quanto no grupo da angioplastia. Aqui está um forest plot, né, que demonstra que a maior parte das características, análise de subgrupos, né, a maior parte das características está pegando a linha de nulidade, não demonstrou nem para um grupo nem para o outro os benefícios. E em relação aos desfechos, né, adicionais secundários, esses aqui são em 30 dias, os desfechos clínicos em 30 dias, morte, AVC ou infarto do miocárdio, em 30 dias, mais uma vez, a cirurgia de revascularização, ela teve uma taxa de eventos maior do que a angioplastia, né, pelos motivos que já foram ditos do pós-operatório imediato ali da cirurgia de revascularização. 7,9 e contra 4,9 da angioplastia. E o infarto do miocárdio, eles consideraram aqui esse infarto periprocedimento, que no periprocedimento, com significância estatística, foi bem maior a taxa de eventos para o grupo da cirurgia de revascularização, enquanto que os infartos espontâneos foi igual.
a taxa de eventos. E, claramente, tipo, em relação aos sangramentos, né, vai ser um pouco maior na cirurgia de revascularização, ou transfusão de sangue também na cirurgia de revascularização, nos primeiros 30 dias. Já quando analisam-se 3 anos de segmento, né, os desfechos compostos de morte, AVC, infarto no miocárdio, vai ficar com uma taxa praticamente semelhante. Por exemplo, 15,4 aqui no grupo da angioplastia, 14,7 no grupo da revascularização. Ainda falando dos desfechos em 3 anos, o infarto periprocedimento foi maior no grupo da cirurgia com significância estatística, 6% de taxa de infarto periprocedimento e 3,8% no grupo da angioplastia. E aí ele define aqui o infarto, né? O infarto espontâneo é definido que a ocorrência do infarto maior que 72 horas depois de uma angioplastia ou cirurgia de revascularização. E o infarto pós-procedimento é definido pela ocorrência até 72 horas depois da angioplastia ou cirurgia de revascularização, com um CKMB maior que 10 vezes o limite inferior da referência. Então, isso é a definição do infarto pós-procedimento que ele cita no estudo, né? Então, já engloba mais pacientes, obviamente. Conclusão, para o tratamento de pacientes com lesão do tronco e scores sintax baixos ou intermediários, a angioplastia com stents, com eluição de everolimus, foi não inferior à cirurgia de revascularização em relação ao desfecho composto de morte, AVC ou infarto em 3 anos. Então, diferentemente do Noble, o Excel demonstra que é não inferior, a angioplastia é não inferior em relação à cirurgia de revascularização do miocárdio, para esses desfechos compostos, em 3 anos. Em relação ao checklist, a única coisa, o único item que não foi contemplado foi a condição cega, né? E sobre os benefícios do tratamento superam os riscos e custos, uma interrogação pro debate, né, professor? Isso aí, Matheus, parabéns pela apresentação. Na época, né, foi quase um mês aí de diferença, levantou-se, então, né, aquele questionamento, assim como vocês viram recentemente aí, na questão do beta-bloqueador, né, quando a gente teve nos mesmos eventos, né, a discrepância entre trabalhos, né, ficou-se esse questionamento, né, por que o Noble, então, foi um estudo favorável à revascularização e o Excel foi um estudo que não teve diferença, né? Primeira coisa, aprender a avaliar criticamente o artigo. Enquanto o Nobel foi um trabalho de superioridade, o Excel foi um trabalho de não inferioridade. Ou seja, ele quis provar que basicamente é igual. Não faria uma diferença significativa. E 2 pontos. Primeiro, o Nobel, ele acrescentou a questão de revascularização de vaso-alvo, que a gente sabe que sempre vai beneficiar a cirurgia, como o Daniel já bem colocou. O Excel já não teve esse enfoque, mas um ponto-chave na discussão do Excel foi essa questão de infarto. Na época ali, a gente estava na transição da segunda para a terceira definição internacional de infarto, onde a gente já colocava sabidamente que a cirurgia de revascularização ela vai ter um impacto muito maior em aumento de marcador de necrose miocárdica, né? E aí o que era contemplado na época era aquele número cabalístico de troponina, né? Ainda nem ultrassensível, mas aonde a angioplastia teria que aumentar pelo menos 5 vezes na presença de sintomas, e a cirurgia de revascularização aumentar em 10 vezes a troponina basal. E aí eles optaram por usar a classificação da SCAI, onde se usava o CKMB. A gente tem tem análise de dados da época, deixa eu até abrir aqui, onde
usando a classificação de Sky, a definição de infarto ocorreu em 18% dos pacientes com cirurgia contra 5% dos pacientes com angioplastia. Se usassem já a terceira definição de infarto, que estava em vigência na época, o número de infartos relacionados à cirurgia de 18 cairia para 1,9%, enquanto de angioplastia cairia de 5,5% para 3,2%, ou seja, foi uma análise que contemplou claramente aí a questão de angioplastia. A gente já tem, né, House, de um trabalho de 5 anos, que foi publicado em 2020, se eu não me engano, e que gerou grande polêmica, no sentido que as curvas continuaram se abrindo, e aí, para que o trabalho não fosse publicado mostrando uma não inferioridade, ou seja, se mantivesse o desenho do estudo original, que a gente foi apresentado agora em 3 anos, em 5 anos ele seria um trabalho que não atingiria a não inferioridade. E aí os autores do artigo optaram por mudar o desfecho para um desfecho de superioridade da revascularização em relação à angioplastia. E aí, quando você pega um trabalho de superioridade, nesse prazo de 5 anos, não atingiu a quantidade mínima de diferença de eventos para mostrar uma superioridade da cirurgia em relação à angioplastia. E como não atingiu esse desfecho de superioridade, a conclusão do trabalho de 5 anos foi que a cirurgia não era superior à angioplastia. E isso foi muito criticado, é criticado até hoje, né? Uma falha metodológica tremenda, quase vamos dizer assim, um viés metodológico, né? De forma que até o David Target, que era o autor principal responsável pela inclusão de pacientes no grupo de cirurgia, ele solicitou a exclusão dele do trabalho. O nome dele foi depois, se vocês procurarem lá nas atualizações do artigo, o nome dele foi excluído como autor do trabalho por não concordar com toda essa falácia e esse jogo de metodologia, né? Daniel, você quer tentar explicar um pouquinho melhor aí? Janine, estava ouvindo seus comentários aqui. O Excel foi um trabalho, ele é mais contemporâneo, né? A prótese é outra, se eu não me engano foi o Zeiss que foi utilizado, que é um stent robusto e que tem sido usado e ainda é referência no Brasil e no mundo. Comparando o Noble com o Excel, ambos utilizaram a imagem intravascular em torno de 75% dos casos, a gente fala AIVOS, a maioria, e poucos OCT. Então, querendo ou não, aí, mais de 20% dos pacientes foram realizados sem imagem intravascular, o que ainda é realidade em alguns centros SUS do Brasil. Acho que a maioria SUS ainda não faz imagem, não é possível fazer. E essa discussão que você apontou aí no final, eu tenho uma opinião muito, muito clara sobre essas publicações de trabalhos que começam a extrapolar o que foi feito no início, né? A gente acompanhou a comunidade científica em toda essa discussão que envolve dinheiro, né? A gente está falando de 2 coisas que são muito preocupantes. Primeiro, ego, que o ego é um problema, quando o ego fica aflorado, a gente faz besteira. E dinheiro, né? Envolve dinheiro. Então, você provar, quem faz o trabalho, quem paga o trabalho, provar que o stent é melhor que a cirurgia cardíaca, o stent vai vender mais. Nós estamos falando de bilhões de dólares, né? Então, existe um interesse por trás disso que a gente não pode ignorar. Mas a gente também não tem como influenciar isso, né? Os trabalhos, eles são publicados, a gente tem que tentar extrair o que é melhor de cada um. Eu tenho certeza que o infarto periprocedimento e a definição que foi utilizada, ela, por ser uma publicação que tenta provar que o stent é melhor,
a minha opinião, apesar de ser intervencionista, é que eles tentam manipular dados para tentar deixar favorável a intervenção percutânea, ponto. Eu não estou aqui para defender o que eu faço, né? Eu estou aqui para dizer o que é a minha opinião. Mas a gente não consegue concluir, na minha opinião, Janine e colegas residentes, nada diferente do que a gente já tem e já pratica hoje em dia. Né? Eu acho que isso não vai mudar a minha prática clínica. Eu não vou ser ignorante a ponto de falar, como eu já ouvi em alguns congressos, que paciente com doença de tronco é intervenção percutânea e acabou. Eu já ouvi cirurgião cardíaco também falar que lesão de tronco é intervenção cirúrgica e acabou. Não tem nem o que discutir, é uma heresia implantar stent, né? Acho que a gente tem que fazer ser mais realista possível. E o que eu achei interessante do Excel, que a gente precisa saber, é que ele foi mais didático em classificar, segundo o Syntax, em pacientes não graves, né? Um Syntax abaixo de 32, o que com certeza compõe um risco anatômico mais favorável. Isso é importante que seja dito. A anatomia do tronco, ela interfere mais na intervenção percutânea do que na cirurgia. Já a cirurgia, o que mais importa para a cirurgia, além dos leitos de terço médio de vaso, como marginal e descendente anterior, o que mais interfere no resultado cirúrgico, além, óbvio, da técnica cirúrgica, é o paciente em si. Né? Então, a gente volta a conversar aquilo. Quem é o paciente e qual é a anatomia. Ontem eu fiz um cateterismo de um paciente com um tronco trifurcado e que o diâmetro do tronco dele é de 8,5, 9. O maior stent que conseguimos implantar e dilatar chega a 6, 6,5. Como é que eu vou indicar angioplastia com implante de stent no tronco para esse paciente se o stent vai ficar mal aposto? Ele não vai expandir bem. Né? Então, acho que a anatomia do tronco para intervenção percutânea, ela precisa ser analisada, então converse com o intervencionista para que ele avalie junto com você, clínico ou cirurgião, e avalie o paciente para checar clinicamente, seja um bom clínico para definir se esse paciente vai tolerar uma cirurgia cardíaca, quem vai operar esse paciente, em que hospital ele será operado, quem fará o pós-operatório desse paciente. Eu acho que essas conclusões precisam ficar claras. E outro ponto que eu sempre coloco para todo paciente que eu indico intervenção percutânea, o meu método, ele inexoravelmente está exposto a uma nova intervenção, tá? Quando você faz uma cirurgia cardíaca, você sabe que aquela safena vai fechar. E o cirurgião, espero que o cirurgião explique isso para o paciente, que um dia ele vai ganhar um stent porque aquela safena vai degenerar. Na mamária, nem sempre. Né? A radial também tem uma patência melhor. Mas que isso fique claro para o paciente. Por isso que eu dei o exemplo anteriormente do paciente de 40 anos, 50 anos. Se esse cara sobreviver, ele vai fazer várias intervenções percutâneas. Né? Então, a gente tem que levantar esses pontos. Eu acho que precisa ficar clara essa mensagem para os residentes. Acho que é isso, Janine, que eu podia contribuir de imediato. Não sei se o Halsted está aí também. O Halsted foi meu contemporâneo de residência, e na época que a gente era residente, ele é acho que 2 ou 3 anos mais novo que eu, a gente viu o centro no Brasil ser excluído do Excel, tá? Porque a mortalidade cardíaca era proibitiva naquele centro no Brasil. Então, teve centro do Brasil que foi cancelado e não permitiu a inclusão mais de pacientes porque a mortalidade cardíaca era alta comparada aos centros europeus e americanos. Então, isso aí precisa ser dito também, é importante. Isso, Obrigado. Assim, realmente um centro formador que tem serviço de pesquisa são provavelmente os melhores centros do Brasil, né? Você imagina os centros periféricos. Mas é bem o que você comentou mesmo, né? Acho que a necessidade de discussão no Heart Team, né? De você juntar, você como clínico, cirurgião, hemodinamicista, entender qual que é o material que o hemodinamicista tem, isso é que a gente sempre discute nas nossas reuniões, entender o paciente, calcular não só o Syntax, mas o Eurosport, o STS, e aí até parece que estão desenvolvendo agora o Brascorp, que o Dr. Gibran falou, inclusive o HGU está na participação da elaboração desse score, mas
Acho que a mensagem que fica é isso que o Daniel falou, né? Acho que nem sempre, nem nunca, né? Acho que é avaliar o paciente e entender qual a situação se beneficia mais. Raul, você quer fazer alguma contribuição? Tem algo novo que você tem a ciência e pode contar para a gente? Olá, pessoal, tudo bem? Acho que algo novo não, mas eu acho que se a gente for analisar, hoje é mais fácil de decidir, porque a comparação stent farmacológico e cirurgia é uma coisa. Nunca, pessoal, nós não temos evidência para stent bare metal e tronco versus cirurgia. Então, hoje, como a maioria dos serviços já usa stent farmacológico, é mais fácil de decidir. Na nossa época, tinha muito serviço que tinha bare metal, então isso não se extrapola para o stent não revestido. Vale a pena Você dizer... é velho. Você é velho, Exato. Raul. Esse é o problema. Vale a pena dizer em relação à diferença de stents, né? O Biolimos era um stent totalmente absorvível, que tinha 120 micras, e a trombose de stent chegou a 4% no grupo stent. Já o Everolimus no Excel, ele foi o Zeiss mesmo, né? Ele é 80 micras, e a trombose nele foi de 0,6. Então, houve uma diferença em relação à evolução dos stents nos dois lados. E como a estatística pode nos fazer peripécias, vamos falar assim, o ano passado foi publicado o Nobel 10 anos, no TCT, e eles deixaram como desfecho primário único morte por todas as causas. E foi igual cirurgia e angioplastia, e eles ainda fizeram uma subanálise, já que o TCT é um congresso de hemodinamicistas, mostrando que no paciente com síndrome coronariana crônica, que foi 80%, foi equivalente, e no paciente com síndrome coronariana aguda, a angioplastia foi melhor do que o stent, ou seja, os caras conseguiram inverter totalmente o resultado do Nobel na publicação de 10 anos. E eu acho que vale um último adendo, sim. Muitas pessoas que mexem com estatística falam que quando você quer provar um conceito de não inferioridade, que seria esse caso, a angioplastia não inferior a uma técnica já estabelecida, que seria a cirurgia, que a análise ideal não é feita igual medicação, que é intention to treat, que seria o que nós chamamos per protocolo, que você mantivesse apenas as pessoas que seguiram corretamente, ou seja, o braço da angioplastia que foi para a cirurgia sai do estudo, e o braço da cirurgia que fez a angioplastia sai do estudo, e você mantém só essa análise. Esse seria o jeito mais correto quando você quer caracterizar não inferioridade. Por quê? Porque se a cirurgia ela for benéfica, as pessoas que vão fazendo angioplastia e depois cirurgia, elas vão ganhando o benefício da outra técnica. Então, acho que valeria só esse adendo a mais. Bom, obrigado, mestre. Nath, quer comentar mais alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveitar que Daniel não entrou no procedimento. Não, foi bem interessante a discussão. Eu sempre fico muito reticente com lesão de tronco. Ainda acho que precisa discutir. O Daniel falou tudo em relação ao qual é o paciente, qual é a lesão, qual é a anatomia. Nem lá, nem cá, né? Ali um meio termo, o clínico fica no meio dessa briga aí. Então a gente tem que discutir muito bem com os atores envolvidos na equipe. Parabéns, Matheus, pela apresentação, muito clara aqui. Obrigado. Show. Então, pessoal. O Janine, eu acho que só para a gente finalizar a discussão, eu acho que é uma discussão aberta ainda, né? É lógico que o intervencionista quer falar que o procedimento dele é melhor e o cirurgião vai falar que o dele é melhor, né? Mas, assim, como tem muita discussão, tem muito viés, tem muita gente tentando... Isso que o House falou, desculpa, mas eu acho que é um absurdo o cara querer provar que na síndrome aguda é melhor a angioplastia, né? Eu acho que é um contexto que o intervencionista está tentando inverter aí, não é bem a situação, né? Mas foi bem pontuado pelo House, e na minha opinião não é bem assim. Mas se tem tanta discussão e se está todo mundo defendendo e os dois extremos acham que eu sou o melhor, né? É porque tem muita discussão. Então acho que é o que a Natália falou. Você tem uma lesão de tronco, discute com todo mundo.
tá? Eu acho que esse é o ponto, né? É igual a gente falar de estenose aórtica. Antigamente, mandava para cirurgia todo mundo. Então, acho que o tronco de coronária, ele daqui a pouco vai virar uma estenose aórtica. A partir de 75 anos, percutâneo a maioria das vezes. Obrigado. É isso, pessoal. Uma boa sexta-feira, bom final de semana. Na semana que vem, se eu não me engano, o Dailton deve discutir isso do FEME. Abraço. Falou, abraço, boa apresentação.